Bom dia, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2014. Bem-vindo à TV Poços, ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação. E você é o nosso convidado, desde já, para participar, aproveitando a presença do promotor público, doutor Sidney Botia. Tudo bom, doutor? Muito bom dia, muito bem, muito obrigado, William. Fábio, prazer estar aqui mais uma vez no Jornal do Sul de Minas, na sua presença. Quero saudar também o William de Oliveira. É uma grande satisfação voltar à TV Poços. Satisfação é toda nossa. Você vê que ele já começou te elogiando, né? Já, né? Falando de cérebro, de ar. Você fez aquela cara que não gostou dele te falar do William. Que nem comeu uma comidinha azeda, alguma coisa. Mas bom dia, sempre uma satisfação enorme estar aqui. Bom dia, William. Estar aqui, ao mesmo tempo, hoje um dia até especial para a gente conversar com o Dr. Sidney Botia. A grata satisfação tê-lo aqui também colaborando com esta edição. O Dr. Sidney Botia é o responsável pela pela promotoria criminal e também pelo PROCON estadual no Ministério Público Estadual, não é isso? Nós temos duas varas criminais aqui em Poços de Caldas. Eu oficio perante a primeira vara criminal, a partir do recebimento da denúncia, ou seja, já quando há processos criminais em andamento. Perante a segunda vara criminal, há um outro promotor de justiça. Nós somos 7 promotores, a doutora Daniela oficia perante a segunda vara criminal, ou seja, na primeira como juiz, doutor Narciso e eu como promotor, na segunda como juiz, doutor Malma, a doutora Daniela como promotor. E o PROCON estadual, que pega a nossa regional aqui com 23 municípios sob a nossa responsabilidade, né? Sempre lembrando que a formatação do PROCON estadual aqui em Minas Gerais é diferente da do estado de São Paulo, onde funciona como uma fundação. Aqui nós temos o PROCON do estado de Minas Gerais, sob a égide do Ministério Público, mas nós temos o PROCON Municipal, nós temos o PROCON Assembleia. Todos os órgãos, Fábio, de defesa do consumidor atuam numa legitimação concorrente, ou seja, todos tutelando o interesse do consumidor, só que nós, do Estado, não fazemos atendimento de demandas individuais, somente das demandas coletivas e normalmente com caráter preventivo. Ou fiscalizatórias, né? Onde existem as pessoas que vão até os locais observar, não é isso? Nós temos a fiscalização rotineira que planilhamos desde o início do ano, que intensifica nesse final de ano na rede varejista de comércio, na revenda varejista de alimentos, na revenda varejista de combustíveis, né? Essa é uma fiscalização rotineira. Nós, infelizmente, a despeito do passar de ano, já são mais de 10 anos de fiscalização com o PROCON, com equipe própria aqui na nossa regional, porque antes nós dependíamos dos fiscais de Belo Horizonte, fiscalizando intensamente isso, mas costumeiramente nos deparamos com problemas nessa área. Ontem mesmo, no jornal da TV Poços, foi mostrado lá o problema recorrente do consumidor que no supermercado pega um produto na gôndola, tem um preço, vai passar no caixa, tem outro preço, né? É motivo de autuação. Coincidentemente, na próxima semana nós temos acordo com, pelo menos uma proposta de acordo com alguns supermercados que foram autuados em razão desse mesmo problema. As multas são altas, normalmente ultrapassam mais de R$10 mil em relação a essa irregularidade, reclamam, mas infelizmente parece que não há, pelo menos se não há um esforço, não há a capacidade ou a competência adequada para solucionar o problema e o consumidor acaba sofrendo ônus em relação a isso. Nós tivemos também divulgado ainda na semana passada, né, uma multa que nós aplicamos numa operadora de telefonia em razão do desrespeito à lei anti-marketing, anti-telemarketing, que foi a primeira sanção aqui no estado de Minas Gerais, que as pessoas podem entrar no site do Ministério Público e se cadastrar. A partir de 30 dias não podem mais receber nenhuma proposta por telefone através de telemarketing. Um consumidor aqui de Poços de Caldas, inclusive um advogado, a despeito de cadastrado, a despeito de passados 30 dias, uma empresa de telefonia costumava ligar e oferecer o produto, a empresa acabou sendo autuada e a multa dela superou R$2 milhões, porque para cálculo da multa existe uma planilha em que nós consideramos, além da natureza da infração, se a empresa auferiu ou não alguma vantagem em relação a isso, mas em especial o faturamento da empresa. E por que o faturamento da empresa? Porque a multa tem que ser proporcional ao faturamento. Tem que ser compatível. Não adianta você aplicar numa empresa de telefonia nacional uma multa de R$500 e ela continuar com esse tipo de infração. E inclusive, Fábio, é uma coisa muito interessante, porque a empresa foi autuada, foi notificada para apresentar resposta,
perdeu o prazo para a resposta, facultamos a ela que apresentasse o faturamento exclusivo do Estado de Minas Gerais, também não apresentou, acabamos arbitrando a multa, né? Ainda cabe recurso, mas a questão da telefonia, a questão dos cartões de crédito, a questão da revenda de combustíveis, William, melhorou muito. Nós tivemos uma melhora muito grande aqui no Estado de Minas Gerais da questão da não conformidade combustível. Até alguns anos atrás era muito comum nós fiscalizarmos e encontrarmos não conformidade no combustível. O que é a não conformidade? Nós sabemos que até a gasolina ela tem um percentual de etanol que é sazonal. O governo, de acordo com a safra, aumenta ou diminui o percentual de etanol na gasolina. E quando nós falamos em não conformidade, às vezes dá a impressão que a gasolina é batizada, mas a gasolina batizada hoje em dia não se aplica mais nenhum tipo de produto químico como era recorrente até 10 anos atrás, porque o etanol é a coisa mais barata de você colocar na gasolina, o que prejudica o quê? O desempenho, o rendimento do combustível. Tanto que hoje a grande parte dos carros no Brasil são bicombustíveis, podem rodar apenas com etanol, né? Podem rodar apenas com gasolina. Então, quando a gasolina tem um percentual maior de etanol, você tem um prejuízo no consumo. E como a gasolina é mais cara que o etanol, você tem uma lesão financeira. Mas isso também caracteriza uma não conformidade. Então, essas não conformidades, nós tivemos uma na cidade de Andradas, na semana retrasada, que também é sob a nossa responsabilidade, e foram lá apreendidos 18 mil litros de combustível, porque o tanque todo é lacrado, né? Nós lacramos o tanque, o fornecedor autuado ele tem a obrigação de retirar todo o combustível. Isso é feito não em fonte própria, mas através de uma empresa autorizada que retira o combustível, tem que emitir nota fiscal de retirada de combustível e coloca um novo combustível. Nós vamos analisar para depois tirarmos o lacre do bico. É do bico, porque nós lacramos por bico, porque às vezes um posto tem 2, 3, 4 tanques de acordo com o seu tamanho, né? Então, é um trabalho recorrente, nós evitamos ficar expondo, a empresa A, a empresa B, a empresa C, mas todo consumidor hoje tem acesso a um cadastro de reclamações fundamentadas. O site do Ministério Público, que é www.mpmg, Ministério Público de Minas Gerais, .mp, de Ministério Público.br, lá em áreas de atuação, defesa do cidadão consumidor, a pessoa consegue acessar tanto o cadastro de reclamações fundamentadas como se fosse o SPC das empresas. Não existe o SPC do consumidor, existe o SPC das empresas. Empresas que costumeiramente dão problemas ao consumidor, né? Então é um bom paradigma para que o consumidor possa se defender, porque o consumidor precisa ter o quê? Ele precisa ter disposição também de pesquisar qualidade, pesquisar preço. Então os cadastros fomentam isso. Nessa mesma página também a pessoa pode se cadastrar para não receber mais mensagens de telemarketing, né? E o cadastro lá fica disponibilizado de qualquer contato via telefone. Qualquer contato via telefone, o número cadastrado ele fica com bloqueio de receber qualquer telemarketing. E ali também tem uma informação aos fornecedores, porque o fornecedor que quer fazer o telemarketing, ele acessa pelo cadastro, ele faz o seu cadastro e recebe todos os números dentro do estado de Minas Gerais que são bloqueados. E até com uma vantagem ao consumidor, eles cadastram, o cadastro vale por 1 ano e fica também um e-mail de alerta quando faltar 1 mês para vencer o cadastro para o próximo ano, para renovar, para ver se ele tem interesse realmente de bloquear. A única coisa que não é perfeita... Só para esclarecer, contatos de voz e de SMS também? Também, todo número telefônico, ou seja, de número de telefone. A única coisa que não é perfeita é que o cadastro não veda a propaganda política, né? Em época de eleição, aqui é o fulano de tal, eu vim pedir o seu voto. Infelizmente, esse ainda não é defesa do consumidor. Na verdade, é ataque ao consumidor. Agora, relacionado a essas questões ligadas ao PROCON, a semana passada, por exemplo, doutor Cid, nós tivemos aquilo que é comum nos Estados Unidos e tem se replicado aqui no Brasil, que é o Black Friday, né? Que é aquelas promoções nas sextas-feiras nos Estados Unidos e tal. E há muita reclamação, a gente vê pelos jornais, pela internet, enfim, de lojas em todo o Brasil que se aproveitam disso para tentar ludibriar o consumidor. Não sei se aqui em Poços houve algum caso, alguma reclamação, mas em todo o Brasil isso foi comum.
né? Porque as empresas sabem que vai ter a sexta-feira e aí antes elas aumentam o preço do produto, depois chega na sexta-feira e colocam o mesmo preço da semana anterior. Né? Eu agora não vou saber, mas teve até um slogan na internet, né? Tudo pela metade do dobro do preço. Tanto que apelidaram ano passado, né, William, de Black Fraud, né? Ao invés de Black Friday, Black Fraud, porque foi realmente uma fraude constante, mas esse ano até se acautelaram um pouco, porque infelizmente as autuações foram recorrentes o ano passado e o consumidor também tem que ficar alerta, porque, William, nós produzimos até em programa anterior, eu trouxe aqui ao Fábio, uma cartilha do consumo consciente. Né? E o consumo consciente envolve a questão de crédito, a questão de pesquisa de preços. É óbvio que nessas situações a pessoa bombardeada com propaganda e tudo mais acaba sendo movida a comprar. Mas essa compra com um suposto slogan de desconto de 30% até 70%, como veicularam, né, estimula o consumidor a fazer a aquisição. Só que isso é temerário, porque se ele não pesquisou, e quando fala pesquisar, não é o preço simplesmente 2 ou 3 dias antes. É importante a pessoa monitorar o preço por pelo menos um mês. Né? As grandes promoções nos Estados Unidos nessa época, elas têm a finalidade de desovar o estoque para renovação de estoque para o Natal. E no Brasil, na realidade, nós notamos que existe uma perspectiva da pessoa fazer uma antecipação da compra do Natal. Tanto que a grande preocupação era também, não só em relação ao preço, William, em relação aos prazos de entrega. O ano passado nós tivemos problemas recorrentes em relação a preço, ou seja, preços inflados e depois reduzidos, mas também a questão do descumprimento do prazo de entrega. Então, algumas pessoas compravam já com o propósito de presentear alguém para o Natal, mas ficava o Natal europeu, né? Para dar não no dia 25 de dezembro, no dia 6 de janeiro, né? No dia dos reis, como o europeu dá os presentes de Natal, em geral, no dia 6 de janeiro. Então, é realmente outro problema. Grande frustração, né? Gera. Agora, hoje, essa nossa sociedade de informação, o Fábio, permite que a pessoa monitore alguma coisa durante muito tempo. O rastreamento, né? do envio. Nós temos hoje um problema recorrente também em relação ao superendividamento das famílias. Por quê? Porque o crédito hoje se popularizou, mesmo pessoas com cadastro de crédito, com restrição ao cadastro de crédito, conseguem financiamentos, né? Só que aí a pessoa empenha lá até 20%, 30%, 40% do seu salário e não consegue pagar. Por isso que o nível de inadimplência é um nível muito grande. Por quê? Porque as pessoas normalmente elaboram um cálculo sabendo se aquela parcela daquele produto que ele está comprando cabe ou não no orçamento, mas não é uma decisão inteligente sob a ótica da matemática financeira. Por quê? Porque hoje não existe juros baixos no Brasil. Mesmo quando nós falamos em financiamento de veículos, financiamento imobiliário, elas são taxas muito mais baixas do que as demais praticadas no mercado. Mas, comparativamente em âmbito internacional, são taxas altíssimas. Mesmo naquelas propagandas que falam assim, 10 vezes sem juros, hoje, se a pessoa for lá e quiser comprar à vista, ela vai ter um preço muito mais vantajoso do que aqueles 10 vezes sem juros. E se essa loja não te der desconto, o senhor pode ir numa outra que com certeza concederá esse desconto. Né? Então, a questão do consumo consciente passa realmente por um esclarecimento, né? Não só sob a ótica dos órgãos que defendem o consumidor, de demonstrar se não há abuso de preço, apesar que nós vivemos num regime de liberdade comercial, né? De vez em quando o William fala assim para nós, o preço do combustível lá é o preço do combustível cá. Né? Hoje, você tem, hoje, há muitos anos já, uma liberdade comercial de preços. Né? Estava até no jornal na semana passada, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a promotoria lá preocupada que, em regra, o combustível em Ribeirão Preto é em 20 centavos mais caro do que as cidades do entorno. E que estão entendendo que há uma cartelização. Por quê? Porque você tem um preço artificial em relação a esse preço final. Né? Em Poços de Caldas, felizmente, nós temos hoje um mercado muito saudável, né? com preços em que a margem bruta de lucro que nós entendemos adequado, ou seja, o preço que o fornecedor, o revendedor varejista compra de nota fiscal em relação ao preço final que ele pratica,
tem que ser uma margem de lucro bruta, que nós entendemos saudável, até 15%. Né? Alguns postos em Belo Horizonte trabalhavam numa margem de 8%, a 9%, a 10%, mas aqui em Poços, até algum tempo atrás, nós pegávamos postos trabalhando com 30% de margem bruta de lucro, sob a ótica e sob a alegação falsa de que a tributação aqui no estado de Minas é maior do que no estado de São Paulo, por isso a diferença de preço. Tudo bem, mas então por que a diferença de preço em relação, né, às cidades de Varginha, cidades de Belo Horizonte, são todas dentro do estado de Minas Gerais? Então não justifica essa diferença de preço, né? Pode justificar a diferença de frete, 2 centavos para cá, 2 centavos para lá, mas na questão da comparação de preços, o preço de Belo Horizonte, o tributo é o mesmo do tributo aqui em Poços de Caldas. Ok, a gente vai falar mais a respeito desse assunto, mas no próximo bloco, e você pode participar também fazendo a sua pergunta. O nosso telefone 3721-6955, 3721-6955, na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe também por esse meio. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e o guilhinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos 2 filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Relojoaria Universal, mega promoção de Natal. Nas compras acima de R$500, você ganha um relógio qualidade Oriente. Relojoaria Universal, o universo das joias sob nova direção. Venha fazer quem você ama mais feliz. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 35-3722-2193. Venha economizar no Festival de Tintas da Carneiro Casa e Construção. Pinte por aqui e aproveite as ofertas. Kit acessórios para pintura Atlas, só R$20,90. Pistola pintura Loyal, com caneca de nylon, apenas R$39,99. Moto compressor Shoes Jet Fácil, com acessórios, por R$349,99. Macaco hidráulico Loyal, com maleta, só R$89,99. Escada Botafogo 6 degraus, apenas R$129,90. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias.
Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, entrevistando hoje o Dr. Sidney Boccia. Ele é promotor de justiça aqui em Poços de Caldas, responde pelo PROCON estadual e também pela vara criminal, ou melhor, pela promotoria criminal. Então, eu quero aproveitar aqui e dar bom dia para o Tiago Quinteiro. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Zambrano. Bom dia ao Willi de Oliveira e bom dia também ao Dr. Sidney Boccia. Manchetes. Vamos lá, as manchetes dos jornais. Jornal da Cidade, né, Santa Casa, a Prefeitura quita parte de valores atrasados. Então, essa é a manchete do Jornal da Cidade desta quarta-feira. Temos aqui agora o Folha Popular. Posto de perícia integrada vai receber melhorias nas suas instalações, o que foi dito aqui também ontem pelo próprio delegado regional, que é o Dr. Gustavo Henrique Magalhães Manzoli. O Jornal de Poços, projeto de criação da Secretaria de Cultura pode sofrer modificações na Câmara, né? Isso é até normal, passar aí por algumas modificações, caso realmente os vereadores achem necessário essas modificações, né? O Mantiqueira, alteração no plano diretor permite construção do Unacom aqui em Poços de Caldas. Então, essa é a manchete do Jornal da Mantiqueira, lembrando. Ok. Eu quero voltar a um assunto aqui, tocar, aliás, em dois assuntos específicos. Um que eu observei na sua fala no primeiro bloco, doutor, em relação a produtos, né, que têm preços diferentes na gôndola e nos caixas. Isso é mais comum do que a gente pensa. E um outro problema comum também, e que é passível de autuação do estabelecimento, é a questão do produto vencido, né? E eu quero saber se existe um limite para vencer, se um dia antes assim ele está valendo, ou se já deve, como uma orientação até para os próprios lojistas, de fazer essa troca. Eu aproveito para engatar e permitir também aqui aos meus companheiros que façam as perguntas seguintes, transmitir também junto a pergunta do Rafael Tadeu, que é nosso colaborador, está nos acompanhando, falando a respeito do descumprimento de normas em filas de banco. Demora excessiva para atendimento. Pois não, Fábio. Um abraço ao Rafael Tadeu Conde Maria, né? O Rafael e o Tiago Quinteiro também. Realmente, infelizmente, esses problemas são recorrentes e o que nós orientamos o fornecedor, nós já passamos a associação comercial, fica disponibilizado também no site do PROCON o formulário de fiscalização que permite que o fornecedor, ou seja, que o empresário, faça um checklist de quais são os itens que são fiscalizados. No supermercado são fiscalizados N itens, entre eles essa questão da disparidade de preço entre gôndola e caixa, a questão da data de validade vencida, mas não apenas isso, como também a apresentação de produtos sem origem, produtos impróprios para consumo em latas, por exemplo, amassadas, a questão até da distância, a situação é tão rigorosa que nós fiscalizamos até a distância entre um leitor de código de barras, que deve estar disponibilizado no supermercado, a distância entre eles de determinados pontos do supermercado. Agora, algumas coisas são básicas, Fábio. Essa questão do produto com data de validade vencida é uma coisa óbvia, é uma coisa básica. O que a legislação coloca é que o produto que está com data de validade por vencer, existe uma prática muito comum do comerciante colocar esses produtos em promoção, né? Um dos primeiros ali do display, né? Às vezes fala assim, tá lá, iogurte, promoção, cartela, portanto. Mas, normalmente o fazem com produtos que estão próximos a vencer. E aí a legislação exige que todo produto que esteja por vencer com prazo de até uma semana tenha indicação clara ao consumidor. Produto com validade até o dia tal, coisa que normalmente não é feita, né? Agora, na semana passada, nós fizemos também um acordo com outro revendedor varejista, um outro supermercado grande aqui de Poços de Caldas, e ele estava detectando, e eu sempre alerto isso também, que os fabricantes, eles têm feito uma prática pouco leal, porque às vezes vão entregar no estabelecimento produtos que vencem daqui a 15, 20 dias, né? Então, o comerciante, ao receber o seu produto, aquele controle de estoque que normalmente é feito, que é feita apenas uma conferência que recebeu 10 caixas de determinado produto, tem que receber as 10 caixas de determinado produto, mas tem que verificar o lote, em especial a data de validade desses produtos.
Por quê? Porque o próprio comerciante, às vezes, ele pensa instintivamente, recebi hoje, vai ficar valendo aí por pelo menos 3 meses. Mas se detectou que produtos eram entregues, Fábio, com validade por vencer em 2 semanas, 3 semanas, ou seja, mal dava tempo de você tirar do estoque, colocar na prateleira para ter o prazo para vender, né? Então, só que, sob a ótica do consumidor, nós não conseguimos identificar se o produto que está lá por vencer ou o produto vencido, que é o que nós autuamos reiteradamente, é falha do funcionário que está desmotivado, é falha de gestão da empresa, é falha da gestão de estoque, é falha do repositor, é falha do fabricante, porque nós pegamos o preço final, porque a solidariedade impera nessas responsabilidades na relação de consumo. O máximo que o comerciante, o supermercadista pode fazer é repassar o ônus da multa que ele recebe ao seu fornecedor, né? Ele tem esse direito, mas isso é uma relação ali interna da empresa. Isso no tocante aí a questão, portanto, do alerta em relação a produtos que estão por vencer na última semana, o consumidor deve ser alertado explicitamente. Doutor Sidney, a gente percebe todas essas questões que o senhor coloca muito bem, inclusive, a gente, às vezes até nós mesmos na imprensa, que deveríamos ter acesso a mais à informação, a gente até se espanta com algumas informações que a gente realmente não sabia, claro que como cidadão comum, como consumidor, como qualquer outro. E a gente percebe que o grande problema, um dos grandes problemas dentro desse contexto todo, é a questão da educação, né? A questão do consumidor saber ou não os seus direitos, o que ele tem, que às vezes ele realmente desconhece. Como é que vocês percebem nessa área a questão da informação ao consumidor? Porque, por exemplo, dentro dos estabelecimentos comerciais, a gente não percebe nenhuma placa indicando, olha, atenção consumidor, sei lá, promotoria, do PROCON, alguma coisa que pudesse orientar dentro dos próprios estabelecimentos o consumidor para ele olhar, o meu direito é esse, então, e até como uma referência a quem está vendendo, fala, olha, está vendo aquilo lá, a gente precisa cumprir o que está escrito. William, realmente hoje existe uma preocupação muito grande com a chamada educação para o consumo, porque realmente sem informação a pessoa não consegue se defender adequadamente dos seus direitos, e os órgãos, por mais que nós fiscalizemos, como fiscalizamos efetivamente, né, nós não conseguimos atender a demanda. Nós temos 2 fiscais para 23 municípios, né? Então nós fiscalizamos com a minha equipe de fiscalização, nós temos a responsabilidade de fiscalizar desde Ouro Fino, Monte Sião, passa por toda essa região, passando por Machado, vai até São Pedro da União, Guaxupé, são municípios. Com 2 pessoas? Com 2 pessoas. Então, nós temos uma equipe fantástica de fiscalização, mas a demanda é gigantesca. E daí a necessidade da educação para o consumo. Não é por outro motivo que o PROCON do Estado de Minas Gerais reiteradamente vem promovendo campanhas de orientação, mas a colaboração da imprensa ela é fantástica, porque a televisão, a rádio, o jornal potencializam de forma exponencial até, né? Maximiza, né? Demais essa possibilidade de informação. Então é óbvio que essas pequenas informações que nós passamos aqui, né, são muito mais vantajosas do que às vezes eu fazer apenas uma pequena palestra numa determinada escola. Mas as palestras, por exemplo, na escola nós temos o projeto PROCON Mirim, que o próprio PROCON municipal também participativamente recebe. Nós passamos no último programa uma cartilha de educação financeira que eu trouxe aqui para o Fábio, e eu mandei para os órgãos de imprensa. Um cartão, era uma carteira dentro com um cartão de crédito que a pessoa abre, lá tem N informações em relação a educação financeira. Sim. Nós mandamos para todos os veículos de comunicação aqui de Poços de Caldas, então a TV Poços também recebeu. É óbvio que às vezes chega lá para algum, e é muito difícil detalhar. A minha expectativa quando eu encaminhei para os jornais e tudo mais, é que talvez dentro da autonomia que qualquer veículo de comunicação possui, pudesse fazer um determinado programa e lançar uma dica 1, dica 2, dica 3, simplesmente reverberando aquela informação que nós passamos dentro da sua autonomia. É muito difícil para nós, e eu realmente não faço isso,
E até para evitar, William, a superexposição, né? Porque até alguns anos atrás, o Sidney Pollack estava toda semana na mídia e tudo mais, aí até eu brinco com o Fábio, falo assim, não, uma vez por semestre tá bom, né? Uma vez por semestre tá bom. Porque dá a impressão, às vezes, que nós temos o quê? A intenção de aparecer, mas o que aparece na realidade é o nosso trabalho, né? É a educação que nós temos e a preocupação que nós temos para o consumo consciente. Então, o que nós nos preocupamos realmente? Nos preocupamos e reconhecemos, William, que há uma grande falha nossa em explicar, porque são muitas as informações. Né? As informações não são poucas, realmente são muitas informações, mas algumas coisas são básicas. Por exemplo, por mais que o consumidor não tenha informação, é instintivo ele procurar o preço do produto, mas deveria ser também instintivo ele procurar a data de validade do produto, e ele não faz. Né? Por mais que a pessoa queira um determinado financiamento, e aí já respondendo a questão do Rafael, a questão da demora nas filas, as instituições financeiras são fiscalizadas? São fiscalizadas. São autuadas? São autuadas. Pagam multas? Pagam multas. Né? No começo, inclusive, recorriam todas as instâncias, porque é uma praxe dos bancos, né? Recorrer todas as instâncias até efetuar pagamento. Nós tivemos nesse semestre o pagamento por parte de um banco que esgotou lá durante anos uma série de recursos, mas foi lá, teve que pagar R$15 mil autuado. Por quê? Por ausência de informação. E no banco, por exemplo, além da questão, Rafael, do tempo de atendimento, e o tempo de atendimento envolve uma regulamentação do Banco Central, envolve a questão da legislação municipal, pode envolver uma questão da legislação estadual. E aí, um parênteses, em direitos meta-individuais, em direitos coletivos, como são, por exemplo, o direito ambiental, o direito do consumidor, não existe uma hierarquia de normas que é tradicional nos demais ramos do direito, que a norma federal prevalece sobre a norma estadual, que prevalece sobre a norma municipal. No caso desses direitos, a norma que mais proteja o direito em tutela é a que prevalece. Então, nós podemos ter uma norma municipal prevalecendo sobre uma norma federal, desde que ela proteja mais aquele direito. Então, se a norma municipal exigir que o cliente seja atendido em 5 minutos, ela prevalece sobre uma regulamentação do Banco Central, né? Sob a ótica da defesa do consumidor. E são realmente autuados e são fiscalizados. E como é que nós fazemos essa fiscalização da questão do tempo de atendimento? O fiscal do PROCON chega, pega a última pessoa da fila, anota o nome dela, vê se ela está com a senha, com o horário de atendimento e fica lá, cronometrando até o horário que ela é efetivamente atendida no caixa. Né? Agora, nós vemos das instituições bancárias, tem lá às vezes 10 posições de caixas, né? São 2, 3 caixas trabalhando, porque dinamizam muito a questão do atendimento eletrônico. E o próprio consumidor, ele tem que realmente cada vez mais se valer dessa facilidade, dessa questão do atendimento eletrônico. Mas nós sabemos que pessoas idosas, pessoas às vezes menos letradas, têm dificuldade, porque não é difícil nós nos depararmos com agências bancárias em que existe uma fila enorme no atendimento eletrônico, no autoatendimento, e um funcionário lá orientando. Né? E então entendemos que, infelizmente, em relação para o fornecedor, são muitas as normas, são muitas as exigências, mas o intuito de lucro que motiva as atividades comerciais deve ser aliada à questão da estrutura e o respeito aos direitos do consumidor. E aí é uma mudança muito grande de educação, William, só para complementar. Por quê? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990, e se nós compararmos com a legislação consumerista, por exemplo, da França, a nossa legislação é muito mais ampla, protege muito mais o consumidor. Só que existe uma diferença. Naquele país, a população ela é tão consciente, ela se mobiliza que se tiver algum problema, eles boicotam de tal maneira que quebram a empresa. E aqui, o que nós vemos, por exemplo, o que nós vemos na empresa de telefonia? Você vai usar o 3G, o 4G não funciona, né? A questão da publicidade maciça, eles vendem um produto que depois não oferecem e tudo mais, e a pessoa sai do ruim e vai para o pior, vai do pior, vai para o pior ainda, né? E vão atrás desse produto porque não funciona. Por quê? Porque não tem boicote, e se multa, e não a melhora significativa. Então, qual que é a arma que nós temos? Em relação às sanções que são aplicadas, né, que vão desde a multa até a cassação da concessão.
né? Mas a cassação de uma concessão hoje, por exemplo, de uma empresa de telefonia, de um banco, uma autorização de funcionamento, o que implica? Numa concentração de mercado, né? Existe uma tendência de concentração de mercado, até a imprensa vem noticiando aí a possibilidade da nossa concessionária de energia ser talvez absorvida por outros, se conjectura isso, mas isso é normal. Isso, infelizmente, como aconteceu com os bancos, muitos bancos pequenos nas 2 últimas décadas foram absorvidos por bancos maiores, né? Os supermercados, as redes varejistas de supermercado vão absorvendo as redes varejistas menores. A revenda varejista, em geral, os magazines foram absorvendo os magazines menores, né? Isso, nós temos um problema do capital ser hoje um capital internacional, que implica hoje em lesões às relações de consumo, mas implica em coisas muito mais sérias, como trabalho escravo hoje, né? Às vezes dá a impressão que a escravidão é alguma coisa que foi abolida há mais de 100 anos no país, mas hoje nós temos um problema muito mais sério de escravidão no mundo do que o foi há mais de 100 anos atrás. Por quê? Porque hoje se estima que um trabalhador, especialmente na Ásia, mesmo como nós temos aqui no Brasil, quantas vezes o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho vai lá e pega lá trabalhadores que vêm, por exemplo, da Bolívia e de outros países em São Paulo, numa fabriqueta de fundo de quintal, trabalhando 13, 14, 15 horas por dia, em que os documentos são retidos, a pessoa trabalha em troca só de alimentação e sono. Isso é uma espécie de trabalho escravo, tanto que as autoridades religiosas de todo o mundo veicularam no início dessa semana, né, um manifesto contra a questão do trabalho escravo, que envolve também a questão da prostituição, do tráfico de mulheres, do tráfico de órgãos. Hoje se estima que um trabalhador mundial em regime de escravidão custe para o seu proprietário, né, cerca de R$5.000, enquanto que no regime de escravidão que nós tivemos no Brasil, um trabalhador na época, comparativamente, custava, para você comprar o escravo, R$100.000. Por isso que quem tinha escravo era milionário, né? E hoje, infelizmente, uma pessoa traz lá 10 funcionários e coloca lá em regime de semi-escravidão, como nós temos às vezes em fazendas que nós já tivemos aqui na região, né? Pessoas trabalhando em troca de alimentação, em troca de abrigo. É um problema, portanto, sério, que envolve realmente a questão de educação. Até o que você compra, de quem você compra, envolve e implica uma série de exploração, às vezes, de mão de obra. Às vezes a gente fala assim, falsificação de produtos, né? É uma questão de deslealdade comercial, mas é uma questão de exploração também de mão de obra. Então, a visão que o cidadão deve ter deve ser uma visão macro do problema. E hoje nós não temos fronteiras mundiais. Hoje você pode trazer um trabalhador da China para trabalhar aqui no Brasil, né, e ser muito mais barato, porque ele é explorado, do que às vezes um trabalhador brasileiro. Isso me faz lembrar o selo, a verificação Fair Trade, né, comércio justo, que é exatamente direcionada a buscar pelo menos uma solução para esse problema, né, através de cooperativas, de grupos de trabalhadores, né, principalmente na área rural. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, e a gente volta em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão.
Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Sua chance de ganhar o carro zero é agora. Começou o Natal Premiado a CIA Poços de Caldas. Serão sorteados 12 vale-compras de R$1.000 e um carro 0 quilômetro. Compre em uma das lojas participantes e peça seu cupom. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã e entrevistando o Dr. Sidney Botti. Deixa eu só fazer uma nota aqui rapidamente que eu achei interessante e é bom a gente falar, aproveitar enquanto está vamos dizer assim, no auge aí do assunto, porque... Tá fresco ainda. Exatamente. Será renovado agora em 2015 a concessão do DME Distribuição para continuar oferecendo serviços prestados. Só que a ANEEL, segundo a Reuters, uma agência de notícias internacional e com atuação no Brasil também, o governo federal estuda incluir determinadas exigências, como, por exemplo, situação financeira da instituição equilibrada, algumas providências relativas à governança também das instituições que pleitearão essa renovação na concessão da distribuição de energia elétrica. Sendo que, se essas exigências novas não forem atendidas, existe a possibilidade ainda, como nós falamos no início, é uma conjectura, né? A possibilidade das maiores absorverem as menores, assim como o Dr. Sidney falou agora no bloco anterior em relação ao comércio varejista, né? Que as grandes redes acabam absorvendo as menores. Então, segundo essa possibilidade, é sujeito a CEMIG abraçar o DME e absorvê-lo dentro do seu quadro. Agora sim, então, o que era uma possibilidade remota, falada anteriormente, agora já vem se desenhando, ainda mais com essa publicação dessa notícia que aconteceu tanto na agência Reuters, como também na Folha de São Paulo, na segunda-feira, dia 1º de dezembro. Nossa, tomara que isso não aconteça, né? Porque a CEMIG também passa grande dificuldade no estado, né? Esperamos aí que realmente isso não aconteça, né? Porque o importante, né, independente dessa interligação que nós temos hoje no sistema elétrico, né, o dinheiro fica aqui em postos, né? Ou seja, a gente paga, o dinheiro fica aqui em postos, né, com o valor que a gente paga, ou seja, depois vai para o município, às vezes o município pega esse dinheiro, não sei o quê, mas pelo menos a gente sabe que o dinheiro fica aqui em Poços de Caldas, né? Tomara que não aconteça, principalmente a CEMIG, que passa por muita dificuldade. Pois é, agora a Prefeitura de Poços seria bem indenizada, né, em relação a isso, poderia sofrer um abastecimento no caixa, mas a continuar do jeito que está, com um crescente número de contratações e crescente número de ampliações que vem se desenhando também, aí a criação de uma nova secretaria, como nós falamos recentemente. Uma secretaria, por exemplo, de cultura não se cria do dia para a noite sem orçamento. E os funcionários? Vai ser do governo federal? E tem toda uma questão, né? Isso daí é apenas um primeiro movimento da imprensa nacional, inclusive na reportagem da Folha citou o caso do DME.
Tiago, você quer fazer uma pergunta? Pô, vou aproveitar aqui na fila, aqui, estou no atraso. Eu queria já fazer 2 perguntas para o Dr. Sidney com relação a eventos, né, e casas de shows aqui em Poços de Caldas. Primeiramente, a shows aqui, nós sabemos que muitas vezes as pessoas, né, têm aquela questão da meia entrada e muitas vezes se limita essa meia entrada. Ó, temos aqui 2.000 ingressos, para meia entrada apenas 500. Um lote de 500. Um lote de 500. Ou então limita-se o local, ou seja, na área VIP não tem meia entrada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque no meu entendimento, acho que meia entrada deveria ser para todas as áreas e não deveria ter limitação com relação a ingresso. E a gente vê isso constantemente acontecendo aí em Poços de Caldas. A segunda coisa, com relação a baladas aqui, a casas de shows aqui em Poços de Caldas, a gente tem a seguinte realidade em alguns locais. Né? A pessoa vai, paga a consumação. Né? Aí ela paga a conta dela em cartão de crédito, só que na consumação eles não deixam pagar, em muitas casas aqui não deixam pagar no cartão de crédito, tem que ser no dinheiro. Né? Eu queria saber se pode, ou seja, o comerciante obrigar que a consumação daquele estabelecimento seja paga, que a pessoa pague através de dinheiro e não de cartão. Né? Porque isso, no meu entendimento, é má fé. Né? Porque ela selecionar a forma de pagamento. E outra, e ela não paga imposto, né? Então fica fácil para ela de consumação lá 15, 20 reais de 200, 300 pessoas ali, não vai pagar imposto. Né? E isso a gente vê acontecendo muito aqui em Poços de Caldas. Eu queria que você falasse desses 2 assuntos para a gente. Pois não. A questão realmente da meia entrada, houve uma mudança da perspectiva de mudança da legislação com a realização da Copa do Mundo. Porque na legislação estadual não existe restrição de cota em relação ao número de ingressos, ou seja, são 1.000 ingressos oferecidos, todos têm direito à meia entrada, desde que esse seja o público-alvo. Alguns produtores de evento reclamavam que algumas festas, alguns shows, 80% do público era e teria direito à meia entrada, especialmente por causa dos universitários e estudantes muito frequentes aqui em Poços de Caldas. Mas esse é um problema que, infelizmente, foge à questão da Promotoria de Justiça. Nós autuamos várias vezes, nós já tivemos casos, inclusive, Tiago, de determinar, por decisão cautelar por mim proferida, a apreensão de todos os ingressos que estavam sendo comercializados, sob o seguinte argumento: fala assim, não tem ingresso de meia entrada, então não tem nenhum ingresso. Porque se tiver algum ingresso para ser vendido, tem que ser e tem que ter direito à meia entrada. Só que isso não deve perdurar muito tempo, porque na perspectiva, e a própria FIFA que veio, mandou e desmandou para lá e para cá, né, existia um lote de 30% apenas de todos os ingressos oferecidos com direito à meia entrada. Né? Eu sei que essa questão, os realizadores de shows, produtores de evento, dizem que a lei da meia entrada ela repercute negativamente para toda a coletividade, porque eles têm que inflar o preço final do produto para garantir para um valor adequado à questão da meia entrada, que não é só na questão de estudantes, os idosos também têm direito à meia entrada, né? E nós já tivemos, Fábio, reclamação de idoso que não tinha direito à meia entrada, que não lhe foi oferecida a meia entrada. Numa balada, né? Uma balada típica de idoso, talvez, né? Não, mas nesses shows que às vezes são realizados em ginásios poliesportivos aqui na cidade, tudo mais, de bandas mais tradicionais, a pessoa quer acompanhar, quer ver e tudo mais, e o nosso fiscal vai lá junto e fala assim, não, tem direito também à meia entrada, e eles disponibilizam, né? Agora, Tiago, o que eu às vezes não me conformo, a fiscalização do PROCON existe e tem que ter a reclamação, nós fazemos a fiscalização preventiva. Mas, por outro lado, nós também conclamamos aí que as próprias organizações, por exemplo, as organizações estudantis, falam assim, não tem meia entrada, vamos boicotar o show. Mas o pessoal não se mobiliza, eles ficam esperando, olha assim para o Ministério Público e falam assim, e aí, não vai resolver o problema? Né? Aí eu tenho que olhar para eles e falar assim, e aí, vocês não vão resolver o problema? Porque aqui existe uma expectativa, essa é diferente paradigma que eu falei em relação a outros países, em que a população se mobiliza, fica na praça. Não é um dia de manifestação, ou 2 dias, ou 3 dias, como nós tivemos em relação ao Brasil, mas às vezes fica lá 2 meses, 3 meses numa praça, né, exigindo seus direitos. E aqui é muito simples, às vezes, cobrar do poder público essa fiscalização, que deve ser feita, é nossa obrigação, nós fazemos, quando houver algum problema, estamos à disposição, mas também conclamamos à sociedade que promovam aquilo que realmente é fundamental, que se chama boicote, né? Fala assim, se você não respeita o meu direito, eu não vou no seu show, nem eu, nem meu amigo, nem meu vizinho usa as redes sociais para isso. E a questão da utilização do cartão de crédito. O cartão de crédito, assim como o cheque, ele não tem cunho forçado, não tem cunho obrigatório no país.
Porém, se o comerciante aceitar o cartão de crédito ou aceitar o cheque, ele não pode fazer restrições. Então, por exemplo... Selecionar, você pode pagar um produto com isso ou... Exatamente. Não pode, por exemplo, no cheque, só aceitamos cheques da praça. Ou você não aceita nenhum cheque, né? Ou você aceita todos os cheques dessa praça, de conta antiga e tudo mais. Cartão de crédito. Ou você aceita qualquer cartão de crédito e para pagar qualquer produto, ou no caso aí, qualquer serviço, ou você não aceita o cartão, né? Então, nós tivemos uma reclamação em relação a um determinado posto de gasolina aqui, que num dia da semana fazia uma promoção e naquele dia não aceitava cartão de crédito. Nessas atividades promocionais, nós entendemos que não há nenhum tipo de restrição. Por quê? Porque naquele dia, e desde que seja avisado antecipadamente, a publicidade tem que vir. Dia tal, promoção, mas tem que vir assim, não aceitamos cartão de crédito. Né? Em caráter genérico, porque aí é uma situação promocional. Como na situação promocional, por exemplo, não é impedimento, não é prática abusiva. É uma promoção contrária ao consumidor, né? Não aceitamos cartão de crédito, não chega a ser uma promoção. Então, né? Mas aí... Contra promoção. Como, por exemplo, a pessoa vai comprar um leite condensado lá que está em promoção e o supermercado limita lá em 10 unidades por consumidor. Ele pode fazer essa limitação? Desde que seja uma promoção, fique muito claro isso e seja avisado com antecedência, ele pode limitar, porque senão ele realmente não pode limitar. Então tem essas restrições na questão da utilização da forma de pagamento, que são questões às vezes intrincadas, mas aí é a questão do bom senso, né? Tem que imperar não a vontade do fornecedor do serviço, aí no caso, que é um serviço de lazer, é um serviço de diversão, e a gente tem que pensar que o serviço como um serviço de prestação médica, de prestação de saúde, de lazer, um serviço educacional, ele tem o mesmo peso e sofre a mesma fiscalização do PROCON, como a questão de um produto que é palpável, um combustível, um supermercado que fica fácil nós fiscalizarmos. Então, aí a gente cresce, né, nessa questão de orientação. Legal. Doutor Sidney, nosso tempo acabou, infelizmente, a gente ainda tem aí assuntos relativos à promotoria criminal, não conseguimos abordar, mas é um convite para o próximo, né? Espero que não seja daqui a 6 meses, ou pelo menos na volta do recesso. Até porque nós somos consumidores e nós exigiremos na justiça que o doutor Sidney... Mas não somos consumidores, por exemplo, desse assunto criminal. Mas pior que nós somos, viu, Fábio? Desse porque a gente passa, não tem como passar o largo. Infelizmente, a sociedade toda sofre essa questão. É verdade. Da criminalidade violenta e reiterada, apesar do trabalho eficiente, da dedicação dos nossos órgãos de defesa social. E eu quero aqui publicamente reconhecer o empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Nós temos visto, infelizmente, crescer a criminalidade, né? Eu até brinco falamos lá. Disso essa semana algumas vezes, nessa e na passada, né? Cai lá na vara criminal, a gente já até sabe... O fim, né? Não, já fala assim, vai ser condenado... A gente só não sabe a pena, né? Que a pessoa vai receber, mas a chance de ser condenado é gigantesca. E é só ver a quantidade de presos que nós temos na cidade, agora diminuindo para 150 vagas por uma decisão da Justiça criminal em razão da baixa qualidade da nossa cadeia pública. Os demais presos nossos estão transferidos por outros presídios. Também, né? E tem a questão da prisão domiciliar, mas nós temos uma enormidade de presos, Fábio, em Três Corações, em Andradas, né, e Alfenas, mas o crime parece que não compensa no ditado. Continua não compensando, né, mas, infelizmente, a criminalidade cresce porque a ganância é muito grande, os traficantes ganham dinheiro muito fácil e somente se arrependem quando tomam uma cana dura, né? Mas parece que desdenham, parece que não tem realmente respeito ao próximo e parece que não se sensibilizam, né, com as sanções que trabalhar, podem buscar advir. uma carteira assinada, um direito mesmo, assim, e isso é mais difícil, né? Procura a criminalidade. Os homens lá de cima também não dando bom exemplo. Pois é. O exemplo veio de cima, né? Nós não temos aqui atualmente no Brasil e o exemplo de cima é interessante porque ele é baixo. Né? Doutor Sidney, obrigado. Eu certamente não nos veremos ainda nesse mês aí, pelo menos aqui no Jornal do Sul de Minas. Eu lhe desejo um bom Natal, um bom Ano Novo, felicidades para o senhor,
boa continuidade no seu trabalho e extensivo também à sua família. Tudo de bom. Muito obrigado, Fábio. Para mim é uma renovada alegria estar aqui na sua presença, na presença do William, do Thiago, todos os amigos da TV Postos. Também renovo a preocupação do Ministério Público em criarmos uma sociedade melhor, que depende não só das instituições, mas do empenho e da dedicação de todos nós. E realmente esperamos um 2015 melhor do que nós tivemos esse ano. Mais pacífico, né? Esperamos. E com menos casos de corrupção, como diz o William, que eles sejam cada vez melhor elucidados em menor quantidade. Eu falei inclusive, que se eu soubesse que Lava Jato estava dando dinheiro assim, eu tinha feito um pertinho de casa. Tinha jeito, né? Tava fácil na época, né? Agora, o mesmo não posso falar para você, viu, William? Semana que vem eu te ligo de novo. Será um prazer, como sempre. E tendo uma aula aqui hoje do Dr. Sidney Bott, para variar um pouco. Né? Grato pela colaboração. Eu que agradeço. Tudo de bom. Muito obrigado, Thiago. Thiago, até amanhã. Até amanhã. Eu só queria falar rapidinho, você falou da corrupção, né? Ontem o Paulo Roberto Costa aí disse, né, que existe corrupção. Dezenas de políticos Dezenas de políticos em vários, né, na questão de ferrovias, estradas, e parece que muitas pessoas descobriram o Brasil ontem, porque todo mundo ficou espantado com o que diz Paulo Roberto Costa, mas a gente sabe que essa é a realidade do Brasil de hoje e já de muito tempo aí isso vem acontecendo. Os casos de corrupção são constantes, infelizmente, na nossa sociedade, como o próprio Dr. Sidney disse, né? Eu acho que é a cultura, infelizmente, brasileira que ainda é gananciosa, e se a gente tem ganância com bandido, a gente tem ganância também com políticos, com as pessoas de uma forma geral, e isso reflete nessa corrupção que nós temos cada vez mais aí, mas felizmente a Polícia Federal tem agido para combater isso. Né? Eu também acho, há centenas de anos a corrupção vem acontecendo no Brasil. O que a gente não pode deixar acontecer é um querer justificar o seu roubo em cima do roubo do outro. O PSDB roubou, eu vou roubar também porque eu sou do PT. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente está de olho, continuamos aqui falando. Eu desejo para você um abraço, amanhã cedo estaremos de volta.